Olá, bem-vindo! Esse é o nosso segundo episódio do quadro Papo de Casal aqui no podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é casados, mas emocionalmente distantes. Porque quem ama, cuida. Então estamos aqui com mais um episódio do Papo de Casal. E o tema é casados, mas emocionalmente distantes, né, Márcia? O quanto esse tema tem abarcado muitos casamentos, e o nosso casamento também, a gente vai, no decorrer desse episódio, a gente vai tratar, mas como isso tem tido impacto negativo na vida de muitos casais. E muitos casais também têm vivido no automático por conta disso, né? Quer dizer, casam, mas de repente levam a vida como fossem, no final das contas, dois amigos, dois irmãos, porque vai perdendo a cumplicidade, vai perdendo a atenção, vai perdendo o carinho, vai perdendo a contribuição, né? Vai perdendo o estímulo de ver o outro e admirar, porque eu acredito que no casamento, marido, esposa, e vice-versa, tem que haver admiração. Você tem que olhar para o seu cônjuge e admirá-lo, não é? E vice-versa. Então, aos poucos, esse distanciamento emocional vai matando o casamento. E a gente, às vezes, tá no automático e nem percebe. E quando você chega a ver, já esfriou o relacionamento, não existe mais aquele momento dos dois estar assistindo um filme no sofá. Às vezes, quando vai deitar na cama, não tem mais carícia, não tem mais um carinho, cada um pro seu lado. E a gente vai entrando no automático sem perceber que coisas simples que se tornam tão importantes no dia a dia, como uma despedida, quando o marido vai trabalhar, dar um beijo, desejar um ótimo trabalho, e dividir, compartilhar a refeição juntos, né? E coisas simples, ir ao cinema, tomar um sorvete, isso tudo faz toda a diferença. Então, se a gente constrói alguma coisa assim, com essa estrutura falha, chega um tempo que essa estrutura vai pedir ajuda, vai pedir socorro. Assim também é o casamento, assim também a gente sempre compartilha situações que a gente vivenciou e passou, mas foi o nosso casamento também, porque teve um certo momento que a gente começou a viver no automático. De qualquer forma, de qualquer maneira, e só convivendo. É como aquilo que eu falo, né? A gente falou no episódio anterior sobre o diálogo, a importância que tem no casamento o diálogo. No início do meu casamento, gerou um distanciamento por conta da falta de carinho. E eu lembro que de muitas das vezes, o meu marido queria conversar, queria desabafar o que tem acontecido no trabalho, no dia a dia, e eu não dava essa oportunidade. Porque eu nem ligava mais. Tipo assim, quando ele chegava do trabalho, já colocava a agenda dele. E pra mim aquilo já era o suficiente. Eu já tava fazendo meu papel de esposa. Então eu não sentava ali pra escutar. Não perguntava como tinha sido o dia dele no trabalho. E se ele queria conversar sobre alguma coisa. Não, eu já fazia a minha parte e pronto. E não só foi esse momento, né? Foram vários episódios. Um deles era assim, o fim de semana, né? O fim de semana, eu acho que para muitos é o melhor dia, né? Porque você vai sair, você vai conversar, você vai compartilhar o que aconteceu durante a semana. E o nosso era péssimo, porque cada um ficava no seu lugar. Às vezes ele ficava no sofá, eu ficava no meu quarto, né? Cada um cada um pro seu lado. Como se fosse já amigos, né? A gente não teve um momento do nosso casamento que a gente vivia como dois amigos, né? Era só eu achava que eu estava fazendo o papel de esposa, porque eu já fazia essa minha parte, mas a atenção, a valorização, né? O cuidado. E essa valorização, né, essa autovalorização, quanto, né, Márcia, é importante no casamento. Por quê? No casamento a gente tá ali para amar o próximo, né? Amar o nosso cônjuge. Mas primeiro eu tenho que me amar. Não é? Se eu não me amar, se eu não me autovalorizar, o que é que eu vou dar? O que é que eu vou dar pro outro? O que é que eu estava dando para você por conta justamente disso?
Eu não me autovalorizava. E às vezes a gente olha certos casamentos, um casamento assim, e vê isso, né? Vê um ou outro que não consegue dar para a pessoa. Por quê? Porque muitas vezes ela não se valoriza, né? Ela não se coloca na sua posição dentro do casamento. Então, isso acontecia comigo também, porque eu não me valorizava, consequentemente, eu não valorizava você. Então, momentos que tinham que ser momentos de união, momentos de carinho, de prazer, não havia isso, né? Não havia. Como é que eu posso dar alguma coisa que eu não tenho? A gente em casa, a gente prioriza o marido, né? O companheiro, o parceiro. Eu não. Eu priorizava a minha família. Todo fim de semana, que era para mim estar com meu marido, cuidando dele, dando atenção, onde eu queria estar? Na casa dos meus pais. Era isso. E todo final de semana era uma discussão, porque eu só priorizava a minha família. Tipo assim, que não era o meu marido, né? Os meus pais. Lembra, filho? Lembro disso, né? Isso é difícil, né? É difícil no casamento porque pesa, né? A gente tem a figura aí dessa balança, do lado tem um coração, né? Que representa aí o casamento, o amor, e do outro lado tem o trabalho, tem as outras tarefas, tem as coisas de dia a dia, que claro que tem momentos na vida, né, no casamento principalmente, que a gente vai ter que chegar e dizer para os, olha, hoje, essa semana, esse mês, esse momento, a gente tem que dar prioridade nisso. Então os dois sempre faz, junta as mãos assim, diz, não, vamos lá, vamos junto, ok? E abre mão de certas circunstâncias, certos momentos juntos, por um momento. Mas isso não pode virar no casamento algo constante. Porque a constância de algumas coisas é boa, valoriza, mas por outro lado, a constância de algo nesse sentido vai desgastando. Vai desgastando o casamento, vai desgastando a relação, vai criando esse afastamento emocional, né? E isso é difícil de lidar. E pode chegar até um ponto que, como muitos casamentos têm chegado, é o ponto do divórcio. Por chegar a um ponto final que no casamento a pessoa não vê mais alternativa, não tem mais, desgastou, né? Acabou o amor, né? Tem muito disso, não, é incompatibilidade de gênero, acabou o amor, mas não é porque justamente faltou essa estrutura, faltou esse direcionamento, porque como a gente sempre fala, o casamento é uma instituição, né? É uma instituição, é uma empresa, então tudo que a gente vai fazer, você tem que investir. Será que a gente daquele momento lá atrás estava investindo no nosso casamento? Não estava. E uma coisa assim que eu lembrei agora, um detalhe assim importante, que talvez você esteja fazendo, né? E você vai ver que você está errada, porque eu estava errada, era que eu cobrava dele a atenção, o carinho. Eu cheguei aqui no trabalho, você nem perguntou como foi, você nem perguntou o meu dia. Você nem senta para jantar, para tomar um café comigo. Você nem quer assistir comigo. Você não quer nem ir ao cinema. Eu não fazia a minha parte e ainda cobrava dele, achando que eu estava certa. Porque, na realidade, o que é que no caso falando de mim, o que é que eu precisava ter naquele momento? Era um estímulo. Como eu disse, é a autovalorização, é o amor próprio. Eu precisava de um estímulo seu, que você me estimulasse, porque aí eu poderia dar para você, mas você não fazia nem isso e ainda cobrava. Então é difícil. Então há uma mensagem que a gente pode dizer assim, deixar para as pessoas, é justamente essa mensagem, assim, se autovalorize, né? Tenha amor próprio, se identifique. Porque o outro, por mais que ele não tenha condição de lhe dar esse estímulo, que era o que eu precisava na época, mas se você se valorizando, você tem força para dentro do casamento você reconstruir, para dentro do casamento você ajudar a outra pessoa. Então isso é o que é muito importante. Eu até falava isso, não falo mais. Dizendo o seguinte, eu tô na correria. Alguém pergunta, como é que você tá? Não, tô na correria. Não, peraí, essa correria não acaba nunca? Essa correria não para nunca? Tem momentos, claro, que a gente tem que ser ágil, proativo, a gente tem que correr, ok, mas não para nunca, não acaba nunca. Então, a correria da vida, tem coisas que a gente tem que saber equilibrar, senão
dá problema. E dentro do casamento também não é diferente, né, Márcia? Eu deixava as mínimas coisas que eram mais importantes de lado. E isso era muito ruim, né? É muito, muito, muito ruim mesmo, porque a gente deixa de perceber, de sentir como é que estava o outro, né? Eu lembro que você chegava, para mim, quando chegava, você passava um relatório, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo outro, e resolvi isso, não sei o quê. E na realidade o que eu queria era só uma conversa, uma palavra, era uma atenção, era um carinho, era um momento, porque, né, as coisas mais simples assim no casamento fazem uma grande diferença, né? Gera conexão, gera intimidade. Como a gente falou no começo lá, né, Márcia? Às vezes tem casal que ele tem a intimidade física só, mas a intimidade emocional, né, de pensamento não existe mais. E assim, né, Márcio, o que foi que a gente fez para reacender o nosso relacionamento, o nosso casamento, que estava um negócio meio frio, né? Aquela coisa meio morna, tal, enfim, não havia essa entrega, esse distanciamento emocional era grande e começou a ficar maior ainda, né? E foi momentos difíceis que a gente vivenciou também, enfim. Mas é como a gente fala, tudo na vida é o investimento, é o tempo que você gasta para investir naquilo. Então a gente não estava gastando o tempo correto. A gente gastava tempo com outras coisas, com outras distrações, outras situações, mas não gastava o tempo necessário para investir no relacionamento, para investir no casamento. Muitas vezes, as pessoas reclamam dos resultados, elas reclamam de certos resultados, mas elas fazem as coisas do mesmo jeito. E como é que eu posso ter um resultado, querer ter um resultado diferente, se o investimento que eu faço naquilo ali que eu julgo importante é sempre o mesmo investimento, é sempre a mesma coisa, né? Às vezes até um desleixo, e o que acontecia era em relação ao casamento, em relação a isso. Então, tudo na vida é investimento. Então, a gente começou a entender, a priorizar, colocar como prioridade e começar a investir, né? E às vezes são pequenos investimentos. Não precisa ser investimento alto, não, assim, mas é pequenas coisas, são pequenas atitudes, palavras colocadas ali no momento certo, situações que vão construindo, vão fortalecendo. Afinal de contas, a gente não é um corpo andante, não é? A gente é corpo, é alma, é espírito. Então, o nosso lado emocional precisa ser investido, a gente precisa ser abastecido. Se a gente não for abastecido, como é que a gente vai poder dar o melhor para o outro? Né? Como é que a gente vai poder ver o outro com valorização? Como é que a gente vai valorizar o outro? Então, nessa circunstância, nesse momento, a gente foi aprendendo, né? A gente foi entendendo o que é que tinha que fazer, como é que tinha que agir, e de pequenos investimentos, sabe? Aquele investimento que você coloca ali um pouquinho ali todo mês, a gente foi colocando, e isso até hoje, graças a Deus, assim, não para de acontecer, mas a gente precisou entender que isso era necessário para que o nosso casamento desse certo e fosse para frente, né? Porque estava sendo difícil tanto para um como para o outro, né? Porque tudo na vida existe manutenção. A sua unha tem manutenção, seu cabelo, a sobrancelha, tudo tem manutenção. Quando eu entendi essa importância, eu comecei a fazer minha parte. Tomar um café juntos, perguntar como foi o dia, fazer uma massagem nos pés, que ele gosta muito, fazer um cafuné, estar sempre ali presente, né, se mostrando sempre disposta, né, dando aquele apoio, aquela atenção. Então, quando eu entendi isso, aí tudo começou a mudar. E às vezes, outra coisa também, não, você lembrando assim que você falou, às vezes o que eu precisava, na verdade, era só da presença, sabe, da companhia da pessoa, só ali, presente, da companhia da pessoa, você não precisava nem falar muito, mas só a presença ali já dava o quê? Já dava segurança, não é? Porque tudo na vida, quando você faz com inteireza, você demonstra segurança e você precisa ter segurança.
a gente estava falando de investimento. Para investir, você só investe naquilo que você vê que tem segurança. Então, para a mulher, ela precisa de segurança, né? Precisa. O homem também, claro. Precisa ter segurança, ele precisa sentir, ele precisa perceber, tanto a mulher como o homem, perceber que aquilo ali que ele está investindo é seguro, que vai trazer retorno. Então, eu precisava dessa companhia, sabe? Naquele momento, um momento difícil que eu passava, situações que eu vivenciava, só ali daquela companhia, porque aquilo ali já me trazia conforto. Já me trazia segurança. E aquele conforto, aquela segurança me dava força, né? Me dava coragem para poder agir. E eu tenho certeza que você também queria ali do meu lado, eu que desse segurança para você. Porque uma pessoa, um homem e uma mulher segura, faz a diferença no casamento. Com certeza. Quando eu entendi o meu papel, que era fundamental, né? Para eu poder receber, porque eu só cobrava, eu não dava. Aí tudo mudou. E olha, fica um alerta, o distanciamento emocional começa nos pequenos descuidos. Pense nisso. Então chegamos ao final do segundo episódio do quadro Papo de Casal aqui no podcast. Meu bem, obrigado pela sua participação, tá bom? E nós esperamos você no próximo episódio. Se o que a gente compartilhou foi importante para você, compartilhe também com um amigo, com um conhecido, tá bom? Até o próximo episódio. Um abraço, tchau! Até lá! I thought we were happy. I was wrong 'cause I got my ass kicked.